Oi pessoal, tudo bem? Então, queria falar do capítulo 4 do livro para vocês, que é o capítulo sobre causação, né? Então, esse capítulo trata de algumas questões fundamentais com relação à causação, que são elas, primeiro, quais são os tipos de causalidade que existem, né? A gente vai falar sobre causalidade de qual maneira, como descrever a natureza da causalidade. Causalidade é regularidade, causalidade é contrafactualidade, causalidade é necessidade. O que é causalidade, né? Qual a natureza disso? Talvez a questão mais fundamental e importante. Para responder esse tipo de questão, a gente tem que responder um outro tipo também, que é o que são os relatos da relação de causalidade. O que isso significa? Quando a gente tem a relação de causalidade lá, a gente tem uma proposição que é assim: A causa B, né? E aí, assim, o que são esse A e esse B? São objetos, é um objeto que causa outro objeto, é um evento que causa outro evento, é um fato que causa outro fato. Como é que se daria, né? Por exemplo, uma pessoa foi, deu um tiro na outra e matou a outra, né? Como é que a gente deve descrever isso? Foi o homem que matou o outro, e aí a relação de causalidade é essa relação de matar, ou foi a relação que deve estar aí é o homem dando tiro e a morte do outro homem. Né? A gente deve pensar como esses eventos que são os relatos da relação de causalidade são os eventos, é o evento de o homem dando tiro que causou o evento do outro homem morrendo, né? É assim que a gente deve descrever, ou é como objetos, né? O homem matou o outro homem, e aí matar já é relação de causalidade. Como a gente deve pensar isso? Ou ainda, a gente pode não acreditar nem que não são nem objetos os relatos da relação de causalidade, não são nem eventos, mas são fatos, né? Um fato causa outro fato. E aí, como é que seria isso? Por exemplo, o fato é que o homem morreu, né? E o outro fato é que o homem atirou. Então, assim, o fato de que o homem atirou causa o fato de que o homem morreu. Então, os fatos que causam uns aos outros são os eventos que causam uns aos outros, são os objetos que causam uns aos outros. Essa também é uma questão fundamental quando a gente está discutindo o que é causalidade. Qual é a natureza dos objetos que estão nessa relação de causalidade. São objetos, são fatos, são eventos, é o quê? Né? Uma terceira questão é a questão com relação a qual é a natureza dessa quais são as propriedades lógicas dessa relação de causalidade. O que significa perguntar isso? É perguntar se a relação de causalidade é ela reflexiva, simétrica, transitiva. Essas são questões que a gente se pergunta com relação a uma série de operadores, né? Que aí diriam para a gente as propriedades lógicas desses operadores, se são reflexivos ou não reflexivos, simétricos, não simétricos, antissimétricos, transitivos, não transitivos, né? A gente pode descrever as propriedades lógicas dessa operação de causalidade de diversas formas. E aí a gente vai se perguntar, a causalidade é uma relação simétrica, né? De A causa B, a gente implica que B causa A? Não, né? Então ela é uma relação não simétrica. Ela é reflexiva, né? Uma coisa causa a si mesma? Parece que não também, uma coisa causa a outra, né? E ela é transitiva, se A causa B e B causa C, disso se segue que A causa C? Né? Parece que sim, mas será? Assim, tem casos que colocam em dúvida isso pra gente, se a causalidade é realmente transitiva ou não. Então, assim, dá uma lida nesse capítulo para poder refletir também sobre as propriedades lógicas da causalidade. A gente sabendo as propriedades lógicas das entidades que a gente está tratando, a gente tem uma maior clareza de como funciona aquela entidade, né? A gente também tem a questão sobre a direção da causalidade, né? A causalidade geralmente é pensada como a causa estando antes do efeito, mas será que a gente pode ter causalidade retroativa, né? Uma causalidade que do futuro ela implique alguma coisa no passado, né? Viagens no tempo são possíveis? Né? Então, como a gente deve pensar a causação? A nossa definição deve deixar em aberto a possibilidade de causalidade reversa ou não?
né? E qual a relação entre causas e leis? Qual é a relação entre causalidade e leis da natureza? Né? Esse é um tópico que é meu tópico de investigação, o tópico das leis da natureza. Então eu vou deixar também um vídeo de eu falando sobre leis da natureza, para vocês poderem dar uma estudada sobre isso também, que é um tópico intimamente conectado com a causalidade e com a metafísica das ciências, que é a filosofia das leis da natureza. Então, eu queria que vocês tivessem isso em vista quando fossem ler esse capítulo do livro sobre causalidade, que ele é justamente sobre isso, né? Então, uma das teorias com relação à causalidade fala pra gente que a relação de causalidade seria redutível a alguma coisa não causal. Por exemplo, a teoria Humeana, né? A teoria Humeana diz pra gente que, na verdade, não existe causalidade na natureza. Essa relação causal não existe como algo real. O que existem é que os fatos são todos separados uns dos outros, né? E que uns se seguem dos outros, mas que não tem nenhuma relação. Quando você examina, por exemplo, empiricamente a relação entre os eventos, você não vê uma causalidade, um causando o outro. Você vê que um se segue do outro. Então o Hume tenta dizer que não existe causalidade. Causalidade, na verdade, é um hábito psicológico que a gente tem de atribuir sempre a mesma causa ao mesmo efeito, mas que não existe na realidade. O que existe na realidade são os eventos se seguindo uns aos outros, né? Então, a causa B, na teoria regularista do Hume, que fala que a causalidade é a mera regularidade entre os eventos, né? Falaria pra gente que a causa B, C e somente C, A precede B e todos os A's são seguidos por B's. Então, assim, ser uma causa, então, seria simplesmente o fato de você estar desse A que está sendo uma causa, está sempre precedendo B e ter precedido B naquela ocasião. Então, a gente diria que nesse caso A é uma causa. Então, assim, a relação de causalidade seria redutível a essa relação de estar sempre se seguindo, sempre tendo como consequência o B, por exemplo. Entendeu? Então, no caso da teoria do Hume, a relação de causalidade seria reduzida a alguma coisa não causal, que é essa relação de contiguidade entre os eventos e a relação de anterioridade que a causa tem com relação aos eventos. Isso tem alguns empecilhos, né, que, embora são condições necessárias para algo ser uma causa, parece que não é uma condição suficiente, algo pode estar sempre acontecendo anterior a um certo evento, um certo tipo de evento, e mesmo assim não ser a causa, né? Então não é uma condição suficiente para determinar a causa, então isso é um problema inicial. E é isso. Ele tem essa dificuldade, mas tem também a vantagem, de repente, de não ter mais uma relação causal na medida em que reduz essa causalidade a alguma outra coisa não causal, ou seja, de mais fácil explicação do que a própria causalidade. E a gente tem também uma teoria do David Lewis, chama teoria contrafactual da causalidade, que diz pra gente que A causa B, sem somente C, se A tivesse sido o caso, B teria que ter sido o caso. E se B não tivesse ocorrido, A não teria ocorrido. Né? Então, como é que é essa teoria contrafactual? O Lewis tenta dizer pra gente que a gente pode dizer que um objeto causa o outro quando tem uma relação contrafactual entre esses objetos, de modo que se a gente tivesse feito um, o outro teria que ter acontecido. Se existe essa relação contrafactual entre os objetos, então a gente está falando de causa. Mas então ele reduziria a relação de causa a essa relação contrafactual entre os objetos. E como ele pensaria essa relação contrafactual entre os objetos? Se lembra que o David Lewis, a gente falou da teoria dos mundos possíveis, ele tenta reduzir toda a modalidade a coisas não modais? Falar de se eu tivesse feito tal coisa, teria acontecido tal outra coisa, é uma relação modal com um certo tipo de necessidade. E ele tentaria reduzir isso também a relações entre mundos possíveis realmente existentes. Eu não vou falar sobre qual é essa relação agora para não confundir você ainda mais, mas a ideia dele, falaria assim, a causalidade redutível a essa contrafactualidade, né? E a contrafactualidade, por sua vez, é redutível à relação entre os mundos concretos. Então, assim, seria redutível
subjetiva, alguma coisa não modal em último caso, né? Mas esse tipo de teoria tem problemas com a preempção causal. O que seria isso? Que quando você tem por exemplo, dois indivíduos fazendo a mesma coisa, de modo que se um não tivesse... Por exemplo, dois indivíduos tacam uma pedra numa janela. Qualquer uma dessas pedras que acerte a janela quebraria, né? Se, de repente, os dois tivessem tacado a pedra, mas um não tivesse acertado, o outro ainda assim quebraria a janela. Então, repara, digamos que eu taquei a pedra e você tacou a pedra. Aí eu quebrei a janela, por quê? Porque se eu não tivesse tacado a pedra, a janela não teria quebrado, né? Isso pela teoria contrafactual. Mas como você também tacou a pedra, então mesmo que eu não tivesse tacado a pedra, a janela teria quebrado porque você teria tacado a pedra. Então, assim, eu não poderia falar que fui eu tacar a pedra, que foi a causa de quebrar a janela, porque não teria mais essa relação contrafactual, porque você cobriria o caso de se eu não tivesse tacado, a janela não teria quebrado. Teria quebrado porque você teria tacado, entendeu? Então, nesse sentido, a teoria contrafactual peca por não conseguir resolver esse tipo de caso. Mas, assim, tudo é refletido, né? Se você gosta, acha interessante a teoria contrafactual e, de repente, utiliza ela para outras áreas da filosofia, vale a pena você tentar desenvolver uma resposta para o problema da preempção causal, né? Então, esses são os casos problemáticos para esse tipo de teoria. Então, assim, o problema que o autor parece indicar para esses dois tipos de teorias são que elas enfocam em contingências das relações causais para reduzir as relações causais àquilo, que seria, por exemplo, o fato da relação causal implicar uma certa relação contrafactual e o fato da relação causal uma coisa ser antes da outra. Isso parece não ser o aspecto essencial mesmo da relação causal, que parece estar enfocado na necessidade que existe entre entre a ocorrência de um relato e a ocorrência do segundo, né? E a gente enfoca nessa necessidade que parece haver quando a gente fala que, por exemplo, a causalidade é explicada não por ser uma regularidade ou pela teoria contrafactual, mas pela causalidade ser instância de uma lei natural. Mas aí a gente começar a falar das teorias de leis naturais, né, para poder explicar essa relação com a causalidade. E aí eu aconselho para você dar uma olhada no outro vídeo que eu coloquei ali, onde eu sou entrevistado falando de teorias de leis naturais, para você entender um pouco da relação entre leis naturais e causalidade, ok? Aí no próximo vídeo eu passo a falar um pouquinho sobre as teorias do tempo. Desculpa o barulho, mas obra é fogo, né? Então até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.